Olá, eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal As Histórias das Guerras. Hoje falaremos do incidente de Paranaguá, quando um navio de guerra inglês trocou tiros com uma fortaleza brasileira. Mas antes, para não se esquecerem, já deixe o seu gostei, se inscrevam no canal e clique no sininho para serem avisados sempre que houver vídeo novo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Nos anos anteriores à batalha, o Reino Unido tentava garantir cada vez mais mercados consumidores para os seus produtos. Mas no hemisfério sul, uma marinha mercante incomodava o mais poderoso império do planeta, a Marinha Mercante do Brasil, que cada vez mais disputava mercados com os ingleses, em especial na África Portuguesa, como Angola e Moçambique. Os produtos agrícolas brasileiros eram mais baratos, fruto de trabalho escravo. Então, os ingleses aprovaram leis que permitiam aos navios de guerra daquele país abordar qualquer navio, em especial os navios brasileiros, para fiscalizarem se havia escravos a bordo. E em um caso positivo, confiscariam toda a carga, não apenas os escravos. Logo, o Reino Unido aprovou mais leis, que diziam que os navios confiscados seriam leiloados, e 65% do valor obtido seria da tripulação que capturou o barco. Isso levou a uma caça desenfreada contra navios brasileiros, pois em alguns casos, cada marinheiro do Reino Unido chegava a receber em apenas uma captura o valor de até 4 anos de salário. Os enfrentamentos entre brasileiros e britânicos se tornaram cada vez mais frequentes. Em 5 anos, os ingleses capturaram ou afundaram aproximadamente 400 navios brasileiros. Mesmo nunca tendo apresentado um único escravo liberto, os ingleses obtiveram êxito na luta comercial, pois supriram as rotas que os brasileiros deixaram de abastecer. Mas em 1850, os ingleses continuavam agindo pesadamente na costa brasileira. Em 29 de junho de 1850, no litoral do atual estado do Paraná, o HMS Cormoran avistou navios brasileiros e tentou parar os navios para inspecionarem se não carregavam escravos. Os brasileiros não obedeceram e seguiram para a cidade de Paranaguá. O HMS Cormoran era um moderno navio de combate. Havia sido colocado em serviço há apenas 8 anos. Um navio a vapor, movido por rodas de pás, uma de cada lado, e velas tradicionais, e possuía 6 canhões. Os ingleses os perseguiram, e já dentro da Baía de Paranaguá, aprisionaram 2 navios brasileiros, o Dona Ana e o Sereia. Um terceiro navio, o Astro, foi afundado pelo comandante, para que não caísse em mãos inglesas. Sobre o Astro, os ingleses disseram que o navio teria sido afundado cheio de escravos no porão e que, obviamente, teriam morrido todos afogados. Sobre os outros 2 navios aprisionados, os ingleses vistoriaram a carga, mas não encontraram nenhum escravo. Mesmo assim, o comandante do HMS Cormoran manteve as 2 embarcações sob custódia e decidiu que as levaria com ele para a África. O comandante do Cormoran era o capitão Herbert Schomberg, um experiente militar que na época já servia a marinha inglesa há mais de 30 anos. O comandante inglês informou às autoridades brasileiras que levaria os barcos com ele. No entanto, as autoridades imperiais do Brasil recusaram-se a receber o documento e houve acusações trocadas entre ingleses e brasileiros. Enquanto os ingleses acusavam os brasileiros de serem coniventes com o tráfico de escravos, os brasileiros acusavam os ingleses de pirataria e violação da soberania nacional. Ainda, em meio às acusações, no dia 29 de junho, os ingleses aprisionaram mais um barco brasileiro, a Galé Campeadora. Em 1º de julho de 1850, o navio inglês começou a sair da região de Paranaguá, rebocando os 3 navios capturados. O comandante da fortaleza de Paranaguá, capitão Joaquim Ferreira Barbosa, ao avistar o barco inglês, enviou um escaler ao encontro dele, para que entregasse ofício ao capitão Herbert Schomberg, com ordem para que soltasse os navios brasileiros e seguisse sozinho a viagem. Mas o ofício nunca foi entregue, pois o HMS Cormoran abriu fogo contra a escaler com pólvora seca. A batalha começara. Ao avistar o disparo dos ingleses contra os brasileiros, o capitão Barbosa ordenou que fosse feito um disparo contra os ingleses. Após o disparo brasileiro, o comandante inglês ordenou fogo total contra a fortaleza. O ódio dos brasileiros a esse navio já era grande, pois havia chegado à cidade a informação de que dias antes o comandante Schomberg havia tentado tomar outro navio brasileiro e que o capitão do navio havia conseguido encalhar de forma proposital para evitar a captura.
Frustrado, o comandante inglês ordenou que o navio fosse incendiado, usando a bandeira brasileira para as tochas. Ante a reação inglesa e somada ao ódio generalizado contra eles, o comandante da fortaleza brasileira ordenou fogo total contra os ingleses, passando a efetuar disparos com todas as peças de artilharia da fortaleza. A fortaleza também contava com a ajuda de muitos populares, que ajudaram a montar algumas peças de artilharia antiga sobre os troncos e pedras e que também abriram fogo contra o barco inglês. Após 30 ou 40 minutos de combate, o HMS Cormorant, tendo sofrido severos danos e 2 baixas, afastou-se do alcance da artilharia brasileira e empreendeu fuga. Em seguida, parou para reparos rápidos, o suficiente apenas para fazer as pás do lado direito voltarem a funcionar. Schomberg afundou 2 dos 3 navios brasileiros capturados e partiu em direção à África. Do lado brasileiro, quase não houve danos, apenas algumas pessoas se feriram de forma leve. Após a batalha, o presidente da província elogiou a bravura dos civis e da guarnição da fortaleza, mas o governo imperial rebaixou o capitão Joaquim Ferreira Barbosa de posto. Na época da batalha, o atual estado do Paraná fazia parte da província de São Paulo, e o episódio aumentou muito o orgulho regional, o que acabou por unir as cidades rivais de Curitiba e Paranaguá em prol da separação de São Paulo. Em 1853, 2 anos após a batalha, a província do Paraná se tornaria independente de São Paulo. De outro lado, as relações entre o Império do Brasil e do Reino Unido, que já não eram boas, seguiram um caminho de cada vez maior deterioração, até que em 1863, o imperador Dom Pedro II rompeu formalmente as relações diplomáticas entre as duas nações. Espero que tenham gostado, nos vemos nos próximos vídeos.